A 28 de abril assinalámos o Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho e hoje estamos aqui reunidos para mais uma sessão no âmbito das comemorações desta data. Para inaugurar esta sessão, chamo ao palco a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, Maria Fernanda Campos. Olá, muito bom dia a todos. Agradeço a presença de todos. A minha primeira palavra é de gratidão. Gratidão com o IFP que nos acolhe aqui e cumprimento todos os colegas do IFP na pessoa do Sr. Dr. Mira Paulo. E também agradeço aqui à ICOPM, que tem sido um parceiro extraordinário em todas as fases da nossa evolução, desde a pandemia que se estreitou imensa a nossa colaboração, e temos a sorte também de contar com o Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos, que nos vai dar a honra de participar e de partilhar connosco preocupações, vivências e, sobretudo, esperança para o futuro, espero eu. Eu queria também aqui deixar uma palavra ao meu colega de direção, ao Sr. Subinspetor-Geral da ACT, o Dr. Carlos Nunes, que se juntou à ACT para grande vantagem nossa, com um olhar refrescado, um olhar exterior, e que tem a espinhosa missão, diria eu, de tornar visível o muito trabalho que se faz na área da promoção da segurança e saúde no trabalho. E eu deixo dessa palavra de agradecimento e os votos de que se sinta feliz a fazer esse trabalho, entre outro, que me apoia. Queria também aqui deixar uma palavra a todos os dirigentes da Autoridade para as Condições do Trabalho, que não são dirigentes da atividade inspectiva, são dirigentes da Autoridade para as Condições do Trabalho. E isso significa que têm a seu cargo, junto com as suas equipas, obviamente, a operacionalização de todas as atividades da ACT, desde a informação aos sujeitos da relação laboral, desde a promoção da segurança e saúde no trabalho, até, obviamente, à inspeção e à efetivação das sanções aplicadas e aplicáveis a quem não cumpre as regras laborais. E queria ainda agradecer a todas as instituições que connosco colaboram. Não fazemos nada sozinhos e levamos o dobro do tempo, o dobro do esforço, e para um serviço público como a ACT não é compatível esse isolamento sem considerar todos os outros que contribuem para que a missão da ACT de promoção da melhoria das condições de trabalho seja efetivamente feita e que progrida nas fases que nos são impostas, quer pelo contexto, a evolução do contexto laboral, quer por outras circunstâncias internas e externas. E queria também agradecer a todos os meus colegas que dia a dia, nas empresas ou nos serviços da ACT, nas instalações da ACT, trabalham para que efetivamente se cumpra e se progrida na direção da melhoria das condições de trabalho. Eu queria aqui deixar 2 ou 3 notas para gerir as expectativas ou melhor, recentrar aquilo que a ACT faz ou não faz, aquilo que podem esperar da ACT, que é um serviço público que, obviamente, não defende interesses de parte, defende o bem comum, o interesse comum. E o interesse comum de todos nós é que ninguém morra a trabalhar ou por causa do trabalho. E estamos todos envolvidos e comprometidos com essa missão. E para isso a Autoridade para as Condições de Trabalho tem várias ferramentas que ficam a montante e não é só inspectivo, como o que normalmente vemos é quantos autos. Não é isso, não é essa a nossa centralidade. A nossa centralidade é trabalhar a montante com todas as entidades que representam os trabalhadores e que representam os empregadores, para que a atividade inspectiva se centre nos problemas mais graves de desregulação e que não permitam concorrência desleal, porque as empresas que cumprem não podem ser penalizadas por aquelas que não cumprem e vão à boleia
e tornam o trabalho menos, as empresas e a atividade económica menos sustentável, com menos qualidade no emprego. Portanto, essa é uma missão da ACT, mas a ACT faz muito trabalho e que obviamente tem que ser melhorado e progredido. Temos a perfeita clareza e noção do trabalho que nos espera e do caminho que temos para fazer. Felizmente todos nós, quer cidadãos, quer as pessoas que aqui estão mais interessadas e focadas naquilo que é o contributo e o que esperam da ACT para as ajudar, para as apoiar naquilo que pretendem para os seus próprios locais de trabalho, enquanto trabalhadores que sejam cada vez melhores, mais seguros e saudáveis, e enquanto empregadores que sejam também com o mesmo foco. Podemos divergir acerca de muita coisa, mas quer empregadores, quer trabalhadores têm o mesmo desejo, o mesmo rumo, chegar a casa ao final do dia, não ter impactos que uma crise como um acidente de trabalho grave ou mortal, mesmo incidentes, a perturbação que causa na produtividade, no desenvolvimento, na credibilidade, etc., etc., das empresas. Portanto, estamos todos focados no mesmo objetivo. Podemos ter caminhos diferentes, até porque temos papéis diferentes que devem ser respeitados e que devem ser compreendidos e, portanto, nessa função, ser também articulados e concertados para chegarmos todos àquilo que socialmente é relevante e pretendemos, que é um trabalho seguro e saudável, que, como sabem, desde 2022 foi declarado pela OIT, onde estão representados os governos, os Estados, os empregadores, os trabalhadores. Desde 2022, com a emenda à declaração, foi consagrado, reconhecido, declarado um direito fundamental no trabalho, um direito a um trabalho, a um local de trabalho, a um trabalho seguro e saudável. Portanto, o investimento que a ACT tem feito, a montante em perspectiva, claro que isto não corre com esta linearidade, mas se corresse, eu diria e digo que a ACT tem um investimento extraordinário, tem tido um investimento extraordinário na criação de conteúdos informativos para utilização de trabalhadores e empregadores. A ACT tem tido também um esforço acrescido e consciente de que isso é absolutamente essencial para servir o interesse público que nos cabe garantir na promoção da segurança e saúde no trabalho. A promoção da segurança e saúde do trabalho é visível e nós não damos por ela porque ela é, de facto, e tem sido eficiente, mas precisamos de a tornar clara e precisamos de a integrar na nossa vida diária. E a promoção da segurança e saúde no trabalho faz-se, através da ACT, por várias vias. Uma delas é na regulamentação das entidades que prestam serviços de segurança às outras empresas. Ou seja, a Autoridade para as Condições de Trabalho tem os instrumentos legais necessários para fazer mais e melhor, e é nisso que estamos apostados. Na regulamentação das atividades e das empresas que prestam atividade a outras empresas, atividade de segurança, o que nós pretendemos é que estejam no mercado as boas empresas que efetivamente prestem um serviço de segurança no trabalho real e que não seja formal para inspetor ver. Não é isso que nos importa. E por isso a ACT tem aqui, eu diria, todos os instrumentos legais que são necessários para tornar efetivo o direito do trabalho e o direito, obviamente, também à segurança e saúde no trabalho, que, como sabem, a ACT é uma entidade pública, tem uma inspeção generalista e olha, enquanto autoridade, com estas valências todas que referi, olha de forma holística para as relações de trabalho. Não há trabalho seguro e saudável se houver assédio no trabalho, se não houver igualdade e não discriminação, se não houver inclusão, se existirem práticas de organização dos tempos de trabalho que não respeitem o mínimo legal, que é aquilo considerado essencial para que o trabalhador recupere a sua força e produza bem no dia seguinte e nos dias seguintes, e que não incorra pelo cansaço, pela fadiga, em acidentes de trabalho, ou até em incidentes que são, desde logo, uma sinalização
para todos, para estarem alerta de que de facto há qualquer coisa a correr mal, e ver e avaliar os riscos e ter consciência e criar uma disciplina de cumprimento e de censurabilidade ao não cumprimento das regras de segurança no exercício da atividade de cada um de nós, portanto, a promoção da segurança e saúde no trabalho na ACT tem esta vertente que é essencial para regular o mercado e tornar mais exigente e de maior qualidade as empresas que estão no mercado a prestar serviço. Por outro lado, tem também o dever e o poder legal que lhe é atribuído de verificar e de conformar os conteúdos formativos para os técnicos de segurança no trabalho, e que também é um contributo preponderante e no qual também temos de trabalhar para melhorar, quer exigências, quer meios de verificação de competências, etc. E estamos a trabalhar nisso. Depois também queria-vos lembrar que a existência de conteúdos relativamente à promoção da segurança e saúde do trabalho, quer no portal da ACT, quer através das redes sociais onde a ACT tem presença, e creio que em todas, ou praticamente todas, pelo menos nas mais utilizadas tem, e essa criação de conteúdos, por favor, utilizem. Nós temos desenvolvido no âmbito da OSHA e com o apoio várias ferramentas, as famosas ferramentas online interativas de Risk Assessment, de avaliação de riscos, conhecidas por OIRA, e que devem utilizar apoio às pequenas empresas, apoio às microempresas. E estamos interessados em que as pequenas e microempresas, com o contributo que cabe à ACT dar, possam evoluir para outro patamar de dimensão e de afirmação no panorama económico português. Relativamente à promoção, eu queria deixar aqui muito claro o extraordinário trabalho que com pouco se consegue fazer. É verdade que abrangemos muito mais pessoas com maior facilidade nos conteúdos, mas sobre isso e projetos mais detalhados, o Sr. Subinspetor-Geral falará e partilhará convosco aquilo que é esta evolução e a perspectiva que temos e onde nos estamos a empenhar agora neste prazo curto e médio. E isso é interessante, e vão verificar, com certeza, consciencializar que esta fase que a humanidade passa, que conturbada, com um contexto muito desafiante a nível mundial, etc., com muitas novidades que não são tão novidades assim, mas que começam a ser massificadas e utilizadas, que são as tecnologias, e este evento insere-se aqui no âmbito do mês da segurança, que se iniciou em 28 de abril, com um evento em Lisboa. Portanto, não é um desafio que a humanidade tenha passado pela primeira vez, ou dito de outro modo, estamos sempre em fases diferentes a passar grandes desafios. E, portanto, este é o desafio que calhou à nossa vivência por aqui, para deixar um pouco de flores pelo caminho, que é para não dizer que não falo de flores, para deixar um pouco de flores pelo caminho, fazer esse percurso, e esse percurso não pode ser feito, e não é feito unicamente por um serviço da administração pública, que é a ACT. Esse serviço é feito por todos nós, todos os dias, convivências diárias, práticas diárias. Quanto mais praticarmos comportamentos seguros, mais interiorizarmos, e mais interiorizarmos, mais eles fluem de forma tranquila e sem darmos conta. É como pôr o cinto quando entramos no carro, e isso custou campanhas publicitárias, custou enforcement, mas chegamos lá todos, e agora ninguém faz questão. E é isso que nós pretendemos, é que ninguém, sem ter que consciencializar, tenham interiorizado esses valores e essas práticas, e tenhamos comportamentos seguros nas nossas atividades, e que, obviamente,
pratiquemos e tornemos censurável o ambiente a quem não as pratica. Eu não estou a dizer tratar mal, eu estou a dizer aquilo que se diga para lá, não podes fazer assim, porque magoas a ti, magoas os outros e danificas e prejudicas a empresa e a vida da empresa. Obviamente que este montante, este trabalho a montante é articulado e coordenado com aquilo que torna efetivo o direito do trabalho, que é, obviamente, o poder de fiscalizar, o dever de fiscalizar e de sancionar o não cumprimento. Obviamente, sem inspeção de trabalho e a eventualidade de sanções, o direito do trabalho não passaria de um conjunto de boas intenções. E, obviamente, boas intenções não iam suportar ou não poderiam suportar as empresas que todos os dias se esforçam para ter bons ambientes de trabalho, equipamentos de trabalho seguros, organização de trabalho adequada e preocupação constante e disciplina com regras de segurança e saúde no trabalho e de bem-estar no trabalho. Portanto, é um dever, quanto mais eficiente for a autoridade para as condições de trabalho, melhor contribui para a economia nacional, mais sustentável e mais produtivas serão as empresas que cumprem e as que não cumprem serão apoiadas, se tiverem essa decisão, apoiadas para o cumprimento através dos instrumentos legais que temos. E deixando aqui depois essas notas, eu queria deixar aqui uma palavra que não comecei inicialmente, mas queria dizer-vos que, lamentavelmente, o Sr. Secretário de Estado, a quem cumprimento aqui, não conseguiu estar cá presencialmente, mas está a assistir a todo este a este período de trabalho que temos em conjunto e vai também honrar-nos com a sua participação, com o encerramento deste momento de trabalho, como está previsto, só que com muita pena nossa e também tenho essa informação, essa expressão de lamento não poder cá estar por vicissitudes de última hora e que não foi possível ultrapassar, mas queria aqui deixar uma palavra de gratidão e também dizer que é uma honra tê-lo comprometido com o trabalho da ACT, visivelmente comprometido e a apostar na qualidade deste serviço público, na evolução tecnológica e nas condições e circunstâncias de trabalho de todos os trabalhadores deste serviço público, porque é ao serviço do interesse comum que todos estamos. Por isso, muito obrigada pelo investimento do vosso tempo nesta sessão de trabalho. Levem para casa conhecimento, mas sobretudo inspiração e consciencialização de que todos juntos e cada um de nós tem responsabilidade. Não são eles, somos nós. Não são eles, seja que forem eles, somos nós, todos. Com a maior responsabilidade, obviamente, da autoridade para as condições de trabalho, que tem o dever de cumprir, portanto tem o poder e tem o dever de cumprir, de fazer e tem também o dever de mobilizar outras instituições, outros parceiros, trabalhar com eles afincadamente, porque só desta maneira conseguimos chegar onde socialmente queremos chegar, que é que todos os trabalhadores, ao final do dia, voltem para casa, para as suas famílias e não sejam mais um número na estatística da ACT relativamente aos inquéritos de acidentes graves e mortais. Muito obrigada a todos, uma boa sessão de trabalho e até já. O próximo painel, dedicado ao mês da prevenção da segurança e saúde do trabalho, será apresentado por Carlos Nunes, subinspetor-geral da ACT, que agora chama ao palco. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Faço minhas as palavras da Sra. Inspetora-Geral, os agradecimentos que ela teceu a todos os presentes. É de facto um privilégio estar aqui convosco. É um privilégio poder participar nesta sessão e é uma grande responsabilidade. Portanto, estou desde fevereiro na ACT. É muito pouco tempo, mas é muito tempo para perceber a importância desta casa e a importância que esta casa tem numa sociedade como a nossa.
E é um pouco para vos dar nota daquilo que aconteceu neste mês de promoção da segurança, onde efetivamente relembramos a importância de promover ambientes de trabalho seguros, onde relembramos a importância de cada pessoa no seu contexto laboral, onde relembramos a importância daqueles que perderam a vida no exercício da sua profissão. E é este mês que nós estamos aqui não a celebrar, mas a relevar. E é para evitar que este mês aconteça no futuro. O objetivo é este, é que este mês deixe de existir. O que significa acidentes zero, o que significa mortes zero. E é para aí que todos temos que trabalhar. E é para aí que a nossa missão tem que seguir. E foram essas as palavras que o Sr. Inspetor-Geral nos trouxe nesta abertura e que me facilitam o trabalho e a minha apresentação. Agora, vamos aqui às novas tecnologias e, portanto, supostamente eu tenho aqui um gadget que, se carregar no botão, é isso? Então vamos ver. Então, comecemos pelo mês da prevenção. E também, a ACT, apesar de ser uma casa com 100 anos, pode ser uma casa com sorrisos, pode ser uma casa com boa disposição, pode ser uma casa com humor. E esse também é o importante. A importância das coisas não passa só pela seriedade, passa também pela forma como estamos nas posições. E aqui eu começava pelos tempos modernos de Charlie Chaplin. Não é? Há muitos anos atrás, este filme Sem Palavras trazia um medo daquilo que era a industrialização. Eu não vivi este tempo. E este tempo apresenta-nos e antecede uma revolução agrícola. Eu não vivi este tempo, mas aproveito os benefícios deste tempo. E nesta revolução, a humanidade passou a dar passos que nunca deu até então. Passos que hoje esquecemos, mas que são relevantes para aquilo que é o nosso dia-a-dia. Depois passámos pela Revolução Industrial. E as 3 primeiras eu não vivi, mas as 2, a última, eu já vivi. Eu ainda sou do tempo em que não havia computadores acessíveis. Eu ainda sou do tempo em que as máquinas de escrever eram mecânicas. Eu ainda sou do tempo em que não havia computadores pessoais. Eu ainda sou do tempo em que a sociedade evoluía a um ritmo diferente do que evolui agora. Isto para vos dizer o quê? A revolução que hoje vivemos, revoluções tecnológicas, não são diferentes das do passado. Os desafios que se colocam a todos nós não são diferentes do passado. O ritmo e a resposta que temos que dar a cada desafio é que é diferente. A preparação que temos que fazer para cada desafio é que é diferente. A forma como nos colocamos para cada desafio é que é diferente. Hoje, o que eu estou a dizer, amanhã está desatualizado. Não era assim há 4, 5 anos atrás. Mas também a nossa sociedade evoluiu de uma forma fantástica. Não? Estes desafios das novas tecnologias que hoje falamos, da inteligência artificial, da digitalização, da computação, estão ancorados noutros desafios que nós esquecemos. Estão ancorados em coisas básicas que nós damos por adquiridas, mas que fazem parte de tudo o resto. O apagão dos últimos dias lembrou-nos coisas muito interessantes. Lembrou-nos a importância da dimensão e do relacionamento humano que temos que ter. E lembrou a importância da solidariedade e da forma como agimos em sociedade. E da forma como essa sociedade é tecida e é lavrada uns com os outros nesta relação que nós temos. Daí a importância de cumprir e de fazer cumprir. Daí a importância de locais de trabalho seguros, saudáveis, e que promovam o crescimento de cada trabalhador e de cada trabalhadora que neles exercem a sua atividade. Estes impactos são muitos. E os impactos que nós temos na nossa sociedade e que temos vindo a vivenciar são imensos. Da produtividade, da qualidade de vida, da sustentabilidade e da mudança nas relações sociais. Hoje, não funcionamos da mesma forma que funcionávamos há 5 anos atrás. Há 2 anos atrás. Aliás, antigamente havia o AC e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Agora é depois de Covid e antes de Covid. E a nossa sociedade mudou. Mudou com um vírus, com algo que nós não vemos. Mudou com uma gripe, que nos obrigou a olhar para a forma como nós funcionamos, como nós nos relacionamos e como trabalhamos. E demonstrou que é possível fazer diferente e que é possível sustentarmos-nos de forma diferente. Portanto, estes impactos e estas mudanças que hoje vivemos e que assistimos trazem também impactos na forma como interagimos uns com os outros. E, obviamente, isto faz-nos chegar ao objetivo da minha intervenção. É tudo isto só para vos dizer
vos vou falar dos desafios das novas tecnologias, daquilo que representa a automatização, a digitalização, a inteligência artificial no nosso dia-a-dia. E, de facto, hoje é impossível nós não pensarmos nestas coisas de forma diferente. Aliás, ouvi este dia na rádio, já não se pergunta nada ao Dr. Google, já não se vai googlar coisíssima nenhuma. Agora pergunta-se ao ChatGPT. E, portanto, é o ChatGPT, a inteligência artificial, que organiza e que nos dá a informação. É outro patamar. E toda a gente está maravilhada com isto, porque de facto é uma maravilha. Nós perguntamos qualquer coisa à maquineta e a maquineta dá-nos uma informação fantástica, sistematizada, com fontes de informação. E nós questionamos: o que é isto? Como é que nós nos posicionamos perante isto? Como é que nós aferimos a qualidade desta informação? Como é que nós respondemos à velocidade com que esta informação surge? Como é que nós a sistematizamos e integramos? Esta plateia tem mais ou menos a minha idade. Há algumas exceções, honrosas exceções. Mas nós envelhecemos. Dá a ideia que as tecnologias não envelhecem. Rejuvenescem e respondem de uma forma a que o ser humano não consegue responder biologicamente. Isto é um desafio. É um desafio para todos nós. Então, esta inteligência artificial, como é que ela surge? Ela surge como um desafio, mas também como uma vantagem para a nossa atividade. Para a atividade inspectiva, para a atividade da segurança, para a atividade das organizações, para a atividade das pessoas. Com a introdução desta tecnologia. E aqui é interessante, porque eu lembro-me, alguém dizia, um sábio dizia, o problema não está na evolução tecnológica, o problema não está na tecnologia. O problema está na utilização que nós, seres humanos, fazemos dela. O problema não está na energia atómica, o problema está na bomba atómica que se criou com o conhecimento da energia atómica. E assim sucessivamente. Então a inteligência artificial, que é um desafio, que é um problema, é também uma grande vantagem. Na forma como nós olhamos para ela, na forma como nós a integramos dia a dia nos nossos locais de trabalho, na forma como as empresas a podem utilizar para diminuir a sinistralidade, para diminuir os acidentes de trabalho, para diminuir a mortalidade. E temos aqui vários desafios, vários exemplos, são apenas tópicos. Existem inúmeras boas experiências, boas práticas que estão a ser colocadas dia a dia nas empresas e nas organizações. E que são inspiradores para aquilo que é a nossa atividade. E também são inspiradores para os desafios que se nos colocam. Nós temos, de facto, nestas tecnologias, a internet das coisas. Não é? Hoje em dia os frigoríficos têm internet, as máquinas de lavar têm internet. A minha máquina de lavar louça comunica comigo pela internet, pelo telemóvel. Acho maravilhoso. Nunca pensei que para lavar pratos fosse tão interessante a tecnologia. Mas ela está lá, a internet das coisas, a automatização. Tanta atividade que hoje é automatizada. Tanta coisa, quando nós ligamos para as primas, prima 1, prima 2, prima 3, não é? As famosas primas. Tanta resposta que é automatizada que não tem ninguém do outro lado. Só chega alguém do outro lado quando se esgotam todos os números que temos que imprimir e só aí vem um ser humano para interagir connosco. A realidade aumentada, a realidade virtual, o impacto que isto tem na formação profissional, no treino das pessoas, na experimentação, na redução dos riscos. Hoje, tanta atividade que pode ser treinada, pessoas podem ser formadas sem que corram riscos desnecessários utilizando estas novas tecnologias. Então, nós temos todas estas situações que podemos utilizar no nosso dia-a-dia, que estão presentes, que decorrem da evolução da sociedade e que a cada dia crescem a uma velocidade exponencial. E temos exemplos práticos de sucesso. Eu podia utilizar aqui exemplos nacionais. Não o quis fazer por uma razão simples, porque se utilizasse um, não utilizava outros e ia discriminar. E não quero, porque há boas práticas nacionais. Então fui buscar exemplos estrangeiros, 2 ou 3 só, onde estas práticas estão a ser incorporadas no dia-a-dia, na prática, na praxis das organizações, com garantia da produtividade das organizações, porque é importante. As organizações visam o lucro. Não podemos esquecer isto. Mas o lucro também não pode ser obtido à custa das pessoas e à custa do risco das pessoas. Então também não podemos esquecer isto. Então este equilíbrio é essencial. E temos aqui alguns exemplos de empresas de renome, que todos nós conhecemos, que utilizam estas dimensões no seu dia-a-dia e na organização do trabalho. Mas também temos estes riscos que nós podemos elencar, realçar, que decorrem destas atividades. Os riscos psicossociais, a sobrecarga. O nosso cérebro é fantástico. Sou da área da psicologia, portanto, o cérebro humano fascina, não é? As pessoas fascinam.
porque senão estaria a fazer contabilidade, com todo o respeito para os contabilistas. Mas eu gosto de pessoas, gosto do trabalho com as pessoas, gosto da relação que se estabelece uns com os outros. E acho que é aí que nós nos suportamos, na capacidade de nos relacionarmos, de nos ligarmos, de sorrirmos uns para os outros. Mas isto obriga a uma sobrecarga. O nosso cérebro não computa a informação à mesma velocidade que a máquina. Os seres humanos conseguem reter 5 a 7 coisas em simultâneo. Mais do que isso esquecemos, não conseguimos chegar lá. A quantidade de solicitações que estas coisas nos trazem ultrapassa em muito as 5 ou 7 coisas. Em muito. Isto leva à sobrecarga, leva a stress, leva à ansiedade, leva à angústia, leva à depressão, leva ao burnout. Nunca se falou tanto em burnout como falamos agora. Mas falamos em sociedades modernas, não em sociedades tradicionais, ou menos, não gosto da palavra desenvolvidas, mas com um desenvolvimento diferente do nosso. Elas não têm este ritmo, não têm esta sobrecarga de informação. A privacidade. Hoje em dia toda a gente dá de barata a câmara, seguir o telemóvel, o ligar, os dados. Mas todos nós estamos a ser monitorizados a cada momento, para o bom e para o mau. Todos nós perdemos uma cota parte da nossa privacidade, prescindimos dela. Prescindimos em nome desta segurança coletiva, em nome desta segurança naquilo que fazemos. Mas prescindimos disto. E isto é uma sobrecarga, também é um risco. A desigualdade e a exclusão. Quem não acompanha fica de fora. Isto é um facto. Quem não nasceu com as mesmas competências fica de fora. Isto é um facto. Por muito esforço que a gente faça pela inclusão, como disse a Sra. Inspetora-Geral e bem, nenhuma sociedade pode progredir quando deixamos pessoas para trás. E se o fazemos de forma consciente é mais grave ainda. Nenhuma sociedade pode progredir quando não olhamos para as diferenças de cada um de nós e tratamos de forma desigual o que tem que ser tratado de forma desigual, no sentido de promover a igualdade. E isto é e deve ser um ampanágio de cada um de nós. Olhar para o diferente, tratá-lo de forma diferente, mas com o princípio da igualdade. Com o princípio de que todas as pessoas sejam tratadas, sejam pensadas, sejam vistas da mesma forma. E a dependência tecnológica. E o apagão foi outro exemplo também muito interessante. No meu tempo, lá está, do tempo da máquina de escrever mecânica, do tempo em que não havia computadores, a eletricidade não era um bem escasso. Existia, mas todas as semanas havia apagões, quando não havia todos os dias, e ninguém morria sem eletricidade. Não. Lá se tinha que inventar comida para fazer, porque o frigorífico ficava N dias, N horas sem eletricidade, mas toda a gente encontrava uma solução. Ninguém morria, ninguém ia a correr para o supermercado comprar papel higiênico. É o último item do menu de alimentação do ser humano, é o papel higiênico. Não é? Então ninguém corria, ninguém entrava em pânico, ninguém ficava a saber o que é que havia de fazer sem o telemóvel. Esta dependência é grave. Vi este dia que nos Estados Unidos estão a comercializar um telemóvel acrílico, transparente, hoje tem os botõezinhos do telemóvel, mas que não é um telemóvel. Não faz nada. É só um bloco de plástico que as pessoas utilizam para fazer o desmame tecnológico, porque a dependência é extrema. O último estudo dos jovens do Reino Unido dizia que 50% dos jovens não queriam, achava por bem, que desligassem as redes sociais. Jovens tomam consciência que a dependência tecnológica assume um grau ingerível nos dias modernos. Portanto, isto são desafios que se colocam a todos nós. E o desafio é que se foi embora. Voltou. Vamos ver? E isto obriga também a uma mudança drástica no trabalho e na forma como nós funcionamos. Okay? Na horizontalização, o tempo da chefia, em que vinha a chefia, toda a gente se punha em sentido, não é? A inspetora-geral entrava, há 10 ou 20 anos atrás, e a sala ficava de pé, não é? Hoje não. Nós temos uma inspetora-geral com um sorriso simpático, que nos obriga a aproximar e não a afastar. Esta horizontalização das relações, da forma como funcionamos, tem diferenças na organização de trabalho. A chefia não tem todo o saber. Há trabalhadores que sabem mais do que as chefias. São mais competentes do que as chefias. E isso obriga, de facto, a uma diferença na forma como funcionamos. A redução da burocracia. Antigamente era papéis para tudo. Mas quando alguém pede para preencher um papel, a gente olha assim de lado e pensa, esta pessoa não está cá, não está no caminho do senhor. Pronto. Esta redução é e tem um impacto. Nós hoje não gostamos da burocracia. E a tecnologia leva-nos a que isto seja uma mais-valia. E a flexibilidade.
Hoje podemos trabalhar em qualquer lugar. Mas trabalhar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa em qualquer sítio também tem questões. Tem questões legais, tem questões jurídicas, tem questões éticas. Tem N questões que se colocam como desafio diário. Estes são os desafios do ponto de vista teórico, não é? Do ponto de vista globais. Mas eu gostava de partilhar convosco dados. Não é? Nós gostamos muito de números. Eu costumo dizer que cada número na ACT é uma pessoa. Não é? Cada morte, cada número de um acidente trágico e uma morte, não é um número, é uma pessoa. Tem um nome, tem uma família. Tem alguém que deixou de exercer uma profissão, deixou de ter um lugar na sociedade. Tem um impacto no rendimento daquelas pessoas. E isto nós não nos podemos esquecer. Os números aqui não são frios. São números quentes, que nos obrigam a pensar em toda a nossa atividade e a olhar para ela de uma forma diferente. Então, em termos de evolução, reparem como esta curva, ela reduz ali na altura do Covid, mas depois volta a aumentar. Aumenta menos, mas continua a aumentar. Significa que temos esta aprendizagem que tem que ser mais constante e mais intensa. A promoção da segurança é importante. Ela é importante quando se criam pontos e sinergias. Não podemos viver numa sociedade romanceada. Embora, às vezes, tenhamos que utilizar as palavras do poeta, as palavras do romancista e irmos à arte. Mas temos que perceber que temos que conjugar as pontes entre a atividade inspectiva, entre a necessidade de penalizar o que é penalizável, de aplicar o quadro legal que tem que ser aplicado, mas simultaneamente de promover a segurança, de ensinar a segurança, de desenvolver em cada um de nós um comportamento de segurança. Em termos de acidentes, eu gostava que vissem em termos de dimensão entre Portugal, por dimensões de empresas, estão aqui só grandes dados. Estes dados estão acessíveis a todos, apenas estão sistematizados e servem para demonstrar ainda o trabalho que temos que fazer. 50 acidentes mortais entre 10, não é? Entre a dimensão da empresa, pessoas com 10 a 49 pessoas, 50 acidentes mortais, parece pouco. Imenso. Devia de ser zero. E estes números obrigam-nos a pensar. Os totais de acidentes ocorridos por atividades económicas. Novamente, temos aqui áreas que se vêm ao de cima, a área da construção. Continua com 44 acidentes mortais. Novamente, a prevenção. A atividade inspectiva é importante, mas nós não conseguimos estar em todas as empresas de construção ao mesmo tempo. Mas todos os trabalhadores, se tiverem consciência que colocar um capacete é essencial, por mais incomodativo que seja o capacete, por mais calor que lhes faça, é essencial e pode prevenir um acidente mortal. Se esta consciência existir junto aos trabalhadores, então cada trabalhador é quase um inspetor. A cada um de nós, na sua cultura de segurança. E é importante percebermos isto. Novamente, por escalão etário. E reparem a questão dos 55, 64 anos. Reparem naquilo que eu vos disse inicialmente. Vamos envelhecendo, mas continuamos a trabalhar. E Portugal é um país envelhecido. Há regiões onde são mais velhos do que jovens, pessoas mais idosas. Mas também somos mais velhos, a verdade é essa. Não há que ter medo das palavras, há que saber usá-las. E nessas regiões nós vamos perdendo capacidades, vamos perdendo capacidade de reação. E isso provoca acidentes. Portanto, ter postos de trabalho, ter empresas em que esta conceptualização do envelhecimento e a introdução desta depreciação do ser humano constante no posto de trabalho é importante e é essencial. Temos que ter também consciência dessa dimensão. Não é de ânimo leve que estes números aqui surgem. E depois a questão do género. Reparem que nós temos mais acidentes mortais de homens do que de mulheres, mas também temos acidentes mortais de mulheres pelas áreas e setores onde eles acontecem. Mas a evolução da sociedade vai fazer com que estes dados se alterem. A partir do momento em que vamos mobilizar mais mulheres para outro tipo de atividades onde tradicionalmente não tinham penetração, nomeadamente na área da construção, estes acidentes associados ao sexo, associados ao género, vão também aumentar em determinados setores. Portanto, para vos dizer que é transversal a todos nós. E estes são apenas dados de reflexão. Também as doenças profissionais estão associadas. Ou seja, não é só o acidente,
mas também aquilo que o trabalho nos provoca em termos de saúde. A inspetora, nas conversas e na educação que me faz, na formação, eu também sou formado no posto de trabalho, dizia-me, eu quando vou ao médico, ou quando nós vamos ao médico, nunca ninguém me pergunta o que é que eu faço. Pela primeira vez eu pensei, é verdade. Nenhum médico de família me perguntou ao longo destes anos todos qual era a minha atividade profissional. Pergunta uma doença que tenho, o que é que eu faço, o que é que não tenho, mas não me pergunta a atividade profissional que me perguntou. E, de facto, a atividade profissional tem impacto no meu quadro clínico, na minha saúde, na forma como eu estou. Isto é interessante. E, portanto, esta evolução das doenças profissionais e o impacto que o trabalho tem na nossa saúde também tem que ser pensado. E, às vezes, pequenas medidas podem nos tornar muito mais saudáveis. Não é? De ânimo leve, Portugal é um dos maiores consumidores de ansiolíticos e antidepressivos. Se calhar, tem muito a ver com a tensão no trabalho que nós todos vivenciamos. Não é? Também não é de ânimo leve que os estudos dizem que os portugueses são os menos satisfeitos no local de trabalho. Também somos um povo insatisfeito, que é muito bom. E isso depois faz parte do nosso motor e insatisfação para andar para a frente. Portanto, esta dimensão é outro aspecto que nós queríamos trazer. E como isto está por sexo, como está dividido, esta incapacidade, este impacto da doença no trabalho. Novamente, estes dados são apenas highlights para aquilo que é necessário nós termos no nosso dia-a-dia. E onde eu queria chegar com tudo isto. O trabalho que todos nós fizemos. Esta é a parte bonita. Estes desafios que são transversais. Estes dados que nos obrigam a refletir e que são aquilo que motivam a nossa existência enquanto organização. E depois o que é que fizemos ao longo deste tempo todo. É claro que não foi durante um mês que fizemos 728 ações, obviamente que não. Mas foi durante este período todo e neste mês intensificamos. E são 728 ações que nós fizemos num ano ou outro. E é muita ação. Atingimos 29 mil pessoas. Quase 30 mil pessoas. É muita gente. É muito trabalho das pessoas que estão sentadas nestas cadeiras e de outros que não estão e que estão representados por aqueles que aqui estão. São muitos parceiros que foram envolvidos neste trabalho. Era esta nota que é importante trazer. Estes números vão diminuir e estes números vão aumentar. Os outros vão diminuir e estes vão aumentar. Porquê? Porque temos projetos para o fazer. Na ACP não fazemos e não falamos só de cor. Queremos fazer. Queremos pôr em prática coisas. Não é fácil. Obviamente que não. Se fosse, já estava feito. É um desafio. É um esforço. É uma alteração de paradigma e de pensamento. Mas fazemos passo a passo convosco. Com cada pessoa que está sentada nessas cadeiras. E ontem começámos com isto. Começámos com esta lógica de educação para a prevenção. Nós não podemos criar crianças, ou não podemos esperar que as crianças que nós sensibilizamos e que criamos hoje, que daqui a 20 anos vão ingressar no mundo do trabalho, tenham todos os conhecimentos sobre prevenção e que sejam trabalhadores exigentes e que consigam alterar o paradigma da segurança. Não temos tempo para esperar que eles cresçam, que a gente morra para ocupar o nosso lugar, porque é isto que se chama a substituição. Não. Então temos que trabalhar em múltiplas frentes e começamos pela educação da prevenção, neste projeto que temos. E ontem começámos aqui no Porto a fazer este trabalho com os organismos, com os serviços desconcentrados da ACT, para preparar este tipo de intervenções. Portanto, começar desde a terra-idade, nas escolas, nos diferentes níveis educativos, nas diferentes áreas de educação, seja na parte do Ministério da Educação, seja na parte da formação profissional com o Instituto de Emprego, trabalhar na introdução deste conceito, desta mentalidade para a segurança. Mas também não ficamos só por aqui, queremos também atingir as pessoas e as organizações que já têm já têm pessoas em idade ativa que estão a trabalhar. E temos dois projetos em carteira que estamos a preparar, que estamos a desenvolver. Um que visa exatamente a questão do género, do sexo, das questões que têm a ver com a diferença daquilo que é homem e mulher e do impacto que tem em termos da promoção da segurança e da atenção que devemos ter nos locais de trabalho. Estamos a trabalhar nele. E um outro que tem a ver com esta questão do envelhecimento que todos nós sofremos. E ainda bem que assim é. Envelhecemos, queremos envelhecer bem, queremos envelhecer no nosso local de trabalho, queremos ser produtivos até ao último dia. Não queremos ter ansiedade para ir para a reforma. Queremos gostar de ir para a reforma com a sensação de que tivemos uma vida profissional plena, recheada de coisas boas para partilhar. E também este projeto está em carteira.
E as reflexões finais que eu deixaria convosco são apenas 5 tópicos, no fundo disto tudo, não é? E, no fundo, dizer-vos que a grande questão que aqui está, não é? Quase a filosofia budista é o caminho do meio. É a capacidade que nós temos de encontrar equilíbrios e pontos em tudo isto. A capacidade que temos de olhar para a tecnologia, de olhar para a sociedade, de olhar para o ser humano, de olhar para as relações, de olhar para as organizações, de olhar para a lei e de conseguir equilibrar tudo isto de forma harmoniosa. Este é o nosso grande desafio. Conseguir encontrar este equilíbrio. Podem pensar, é fácil. Se fosse fácil, eu não estaria aqui, vocês não estariam aí e estes números não estariam aqui. Pelo contrário, é extraordinariamente difícil. Não há nada mais difícil que encontrar um equilíbrio efetivo. É muito fácil dizer, é muito fácil escrever, é muito fácil publicar uma lei. É muito difícil alterar uma mentalidade. É muito difícil alterar um comportamento. Só para terminar, Confúcio dizia, é mais fácil mudar o Himalaia de sítio com uma colher de chá do que transformar a mentalidade de um povo. E isto é verdade. Muito obrigado. O setor da construção civil é um setor muito exigente em matéria de segurança no trabalho, não só pela complexidade técnica das operações, mas também pelo elevado risco associado às suas práticas diárias. Assim, chamo agora ao palco o engenheiro Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, para abordar a prevenção da segurança no trabalho no setor da construção civil. Bom dia a todos e todas. Queria, depois da Sra. Inspetora-Geral me ter dito que o Sr. Estado está a acompanhar, queria cumprimentar o Sr. Estado de Trabalho, cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, o Sr. Presidente do Instituto, do Centro do Instituto, os colegas de painel, e gostaria de começar esta intervenção com a palavra de profundo reconhecimento à Sra. Inspetora-Geral das Condições de Trabalho, Dra. Maria Fernanda Campos, pela sua liderança firme e empenhada na promoção de ambientes laborais mais seguros e dignos. A sua visão estratégica e a aplicação da ACT têm sido determinantes para que, em conjunto, possamos enfrentar os desafios da segurança e saúde no trabalho com eficácia e determinação. A colaboração estreita entre a ICOPNE, que agora é a única associação nacional do setor da construção e das obras públicas, tem sido fundamental para reforçar o papel do setor da construção na mitigação dos riscos profissionais e na difusão de boas práticas em matéria de prevenção. Esta cooperação tem contribuído para afirmar a construção civil e obras públicas como um setor que valoriza a segurança, investe na qualificação e promove uma cultura de responsabilidade que, no fundo, é indispensável à proteção dos trabalhadores e ao desenvolvimento sustentável da nossa atividade. E agora, a intervenção que fazia parte do programa que passarei a ler. A prevenção e segurança no trabalho, mais do que uma boa prática, é um imperativo, em particular para o nosso setor da construção civil. Só com devidas condições de segurança é possível garantir o sucesso dos projetos de construção. Assim, o compromisso com a segurança não é apenas uma obrigação legal, mas um princípio basilar para construir ambientes de trabalho mais seguros e produtivos. Num inquérito que a ICOPNE acabou de fazer, no primeiro trimestre de 2025, 27% dos empresários identificaram a concorrência desleal como um dos principais obstáculos à nossa atividade. Esta prática, além de distorcer o mercado e comprometer a sustentabilidade financeira das empresas, aumenta o risco
para a segurança dos trabalhadores. Os impactos desta realidade são particularmente evidentes no aumento da sinistralidade entre trabalhadores e imigrantes. Embora se tenha registado uma redução significativa dos acidentes graves, menos 42,6% nos últimos 10 anos, a proporção de trabalhadores estrangeiros envolvidos nestes acidentes aumentou substancialmente. Entre 2022 e 2024, os acidentes com estes trabalhadores imigrantes subiram de 19,9% para 39,3%. Eu queria dizer que o nosso setor tem cerca de 430 mil trabalhadores. Se juntarmos a construção ao imobiliário, temos 625 mil, quase tantos como os empregos públicos no país, mas temos já, em termos de imigrantes, nós contamos que o nosso setor já deve neste momento integrar cerca de 72 mil trabalhadores. Estes dados demonstram a necessidade urgente de investimento na integração e qualificação dos trabalhadores imigrantes, destacando-se o papel essencial que os centros de formação protocolar, como o ex-CENFIC e o CICOPNE, assumem nesta matéria, tanto na capacitação relativa às técnicas tradicionais, como às novas competências como o BIM ou a construção modular. A formação contínua e especializada é fundamental para aplicar boas práticas de construção, bem como medidas de proteção individuais e coletivas obrigatórias, que no fundo previnem acidentes e garantem condições de trabalho dignas num setor considerado como de risco elevado. O reforço da ligação entre ensino, formação profissional e empresas é essencial não só para adequar a oferta formativa às reais necessidades do mercado, como também cumprir os critérios de regulação. Atualmente, estima-se uma carência para o nosso setor de cerca de 80 mil trabalhadores. É talvez a atividade que neste momento mais necessite e que tenha uma carência maior de trabalhadores. Nós calculamos ou estimamos que sejam cerca de 80 mil. Número que poderá crescer significativamente com o decurso em simultâneo de grandes projetos, como seja a alta velocidade, o novo aeroporto de Lisboa ou a nova travessia do Tejo. Pensamos que este número poderá subir a mais de 20 mil trabalhadores. É essencial adotar uma estratégia integrada, combinando medidas estruturais e conjunturais. Neste âmbito, acabamos, no dia 1 de abril, de assinar o protocolo de cooperação para a migração laboral regulada, que se revela um instrumento fundamental para a resposta à escassez de mão de obra em Portugal, em particular no setor da construção civil e obras públicas. A sua implementação deve ser naturalmente célere e eficaz, uma vez que contribui para alavancar os investimentos em curso, acelerando a sua conclusão. Além de prever a integração digna e eficaz dos trabalhadores imigrantes, através da criação de oportunidades de formação profissional, de aprendizagem da língua portuguesa e de acesso às condições de alojamento adequadas, criando um ambiente salutar e propício à prevenção de más práticas. O tema da regulação, com especial enfoque no combate à clandestinidade e ilegalidade, deve ser, naturalmente, uma prioridade nacional e o protocolo de migração laboral regulada que falei é um exemplo do trabalho que tem vindo a ser feito pela ICOPNE. Trabalho este em articulação com as autoridades competentes para que as empresas possam desempenhar a sua atividade em condições de legalidade e igualdade concorrencial. O recurso à mão de obra ilegal ou a prestadores que não cumprem as regras exigidas, designadamente ao nível das necessárias habilitações legais para o exercício da atividade, ou que não dispõem de serviços de medicina e segurança devidamente organizados ou mesmo de seguros de acidentes de trabalho adequados. E esta situação, naturalmente, não é apenas uma séria ameaça ao tecido empresarial, é um grave risco para a segurança de todos os que, direta ou indiretamente, se relacionem
com a atividade. A sociedade exige também que dê o seu contributo no combate à concorrência desleal, que só é possível através do maior conhecimento, escrutínio e exigência na hora de contratar as obras, sejam elas obras grandes ou de pequena dimensão. Neste contexto, a nossa associação, a ICOPN, dá um forte contributo através de iniciativas como a marca Ruiz, reabilitação urbana, inteligente e sustentável, que promove, por um lado, a valorização e diferenciação das empresas que cumprem um referencial de qualidade e legalidade. Por outro lado, também promove iniciativas com vista à sensibilização do público em geral para os riscos incorridos quando se contrata quem não respeita estas regras legais. Devemos estar todos sensibilizados e em alerta para travar as más práticas, exigindo comprovativos de qualificação e cooperando deste modo para a valorização e afirmação de um tecido empresarial moderno, que seja capaz de responder aos desafios da transição digital e climática, que foi aqui muito explicado na intervenção anterior, que é dotado de profissionais qualificados e que exerçam as suas funções num contexto adequado e seguro. Muito obrigado. Por motivos de agenda, o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, não está aqui hoje presente, porém, fará agora o encerramento da sessão via streaming. Então, muito bom dia a todos. Na pessoa da Sra. Inspetora-Geral, Dra. Fernanda Campos, cumprimento todos os presentes e queria também agradecer a disponibilidade para a participação por parte do Sr. Presidente da ICOPN, o Sr. Engenheiro Reis Campos, quem agradeço imenso a disponibilidade e o cuidado que teve em trazer uma apresentação para estes trabalhos. Da minha parte, assisti desde o início, não me foi possível estar presente devido a compromissos no início da manhã que me obrigaram a estar aqui presencialmente em Lisboa, mas também me permitiu assistir online a toda esta sessão. A Sra. Inspetora também, o obrigado pelo cuidado que teve na preparação desta iniciativa e também na disponibilidade para ajustarmos a alteração da minha participação, que se alteramos de presencial para à distância e foi possível fazer este ajustamento. Meus senhores, apenas umas palavras breves de enquadramento e que nos parecem da mais importância. Uma primeira nota relativamente ao tema da saúde e segurança no trabalho. Nós estamos a terminar o mês dedicado a esta temática, um mês que essencialmente vocacionamos numa lógica de prevenção, e foi essa a chamada e a aposta que fizemos quando, no dia 28 de abril, estivemos presentes na primeira iniciativa deste mês dedicado a este tema e colocámos precisamente aí o foco. No entanto, hoje não poderíamos deixar de avançar e referir outras situações. Nós temos que evoluir também na questão da informação. Muito se tem feito, como disse a Sra. Inspetora, ao longo dos anos, por parte da ACT, na produção de documentação nesta matéria. A questão que se coloca é até que ponto é que essa informação, elaborada com todo o empenho por parte da ACT, é devidamente conhecida e está ao dispor das empresas e dos trabalhadores. É um tema que temos que continuar a desenvolver. Temos a questão da sensibilização no âmbito da prevenção. Temos que reforçar essa questão da sensibilização. Isto é, quando nós iniciamos campanhas de informação que enquadramos na prevenção da saúde e segurança no trabalho, conseguimos sensibilizar os nossos interlocutores para o tema. Esta é uma vertente que temos de reforçar. E depois o acompanhamento. No âmbito do acompanhamento, não queremos fugir ao caráter sancionatório. Ele também terá que existir. Isto é, e o Sr. Presidente da ICOP me referiu a essa matéria. Claro que iremos apostar na informação, na sensibilização, na vertente da promoção, mas também
só sancionando quem insistentemente teima em não cumprir as regras, é que estaremos também, na sua plenitude, a fazer a promoção. A promoção nunca estará completa se aqueles que, como referi, de forma repetida, não cumprem as regras, sejam sancionados. Esta é uma primeira nota que gostava de partilhar convosco. Uma segunda nota, e apenas de 3 notas, procurei selecionar aqui para esta intervenção. Uma segunda nota tem a ver com o histórico de 2024. Em 2024, todos os dias tivemos uma morte na sequência, todos os dias, não, todos os meses tivemos uma morte na sequência de acidentes. Nenhum dos meses ficou a zero. Todas as faixas etárias tiveram mortes. Portanto, não temos aqui diferença em termos de escalões etários. E todas as empresas também, por escalões de número de trabalhadores, tiveram mortes durante o 2024. O que significa que nós temos que traçar aqui um calendário e numa lógica, como foi referida pelo Subinspetor-Geral, que temos de caminhar para o nível 0. O nível 0 já sabemos que é tendencialmente impossível, mas tem que ser a nossa meta, tem que ser o nosso objetivo. Uma morte tem que ser sempre vista como um pesadelo, uma catástrofe, e num período que nos antecede de 12 meses, em que todos os meses temos acidentes mortais, em que nenhuma faixa etária é poupada, nenhum grupo de empresas fica excluído desta tragédia, temos que reforçar o nosso trabalho nessa matéria. E é um reforço daquilo que de bem se tem feito ao longo dos anos. A ACT é destacada como uma entidade que muito tem contribuído para aquilo que o Sr. Presidente da ECOP muito bem referiu, que foi uma redução destas tragédias. Mas temos que continuar a trabalhar nessa matéria. Então, como última nota, queríamos aqui partilhar convosco que, estando a concluir-se aqui o mês tradicionalmente dedicado e institucionalmente dedicado, porque assim foi aprovado pelas instâncias competentes, no mês que as entidades ligadas a estas temáticas devem vocacionar-se e dedicar-se à promoção da saúde e segurança no trabalho, está na altura então de iniciarmos um ano dedicado a esta matéria. O que nós pretendemos é que a 28 de abril de 2026, quando se iniciar o mês que nesse ano será dedicado também tradicionalmente à saúde e segurança no trabalho, se possa fazer a análise do que foi feito durante este ano. Isto é, concluído que está este mês, iniciar-se-á o ano dedicado a esta matéria. Este ano terá como primeira iniciativa simbólica, mas que consideramos marcante, a ida da Sra. Inspetora-Geral à reunião plenária da Comissão Permanente da Concertação Social. Nessa reunião magna dos parceiros sociais representativos das entidades patronais e dos trabalhadores, serão apresentadas as ideias iniciais, mas será também apresentado aquilo que começamos a trabalhar já há umas semanas bastantes com a Sra. Inspetora-Geral, que é a minuta de uma proposta de acordo tripartido na área da saúde e segurança no trabalho. Será um tema que queremos debater com os parceiros sociais, é um tema que queremos construir e solidificar com os parceiros sociais. Iremos avançar com uma proposta que servirá de início de debate, de diálogo, e assente numa lógica de diálogo social. Iremos fazer deste ano, que agora começa, dedicado à saúde e segurança no trabalho, um ano em que, simbolicamente, mas com efeitos práticos que pretendemos vir a alcançar, será discutido e esperamos nós, será esse o nosso objetivo, sempre com o apoio ou mesmo a liderança da ACT, construirmos uma ponte através do diálogo que permita celebrar um contrato, um acordo, um protocolo
que sirva de enquadramento para as ações, para as ideias que entendermos adequadas para que o ano, como referi, iniciado agora e a terminar 28 de abril de 26, também de uma forma simbólica, porque esta temática é eterna, haverá sempre novas preocupações, novas medidas, como aqui foi referido e como a OIT destacou, e muito bem, para este mês. Hoje em dia, conjunturalmente, é a inteligência artificial. No passado era a robótica, já foi esta ou aquela transição industrial, desde a transição verde, à transição energética, à transição azul. Portanto, teremos sempre novidades no mundo industrial, no mundo empresarial, com as quais teremos que lidar e relativamente às quais teremos que prevenir que se mantenham boas condições de saúde, boas condições de segurança e que tendencialmente se caminhe sempre para o zero no que diz respeito à sinistralidade. Estas eram as 3 mensagens que procurei trazer aqui hoje. Mais uma vez agradeço a presença de todos e já tive a oportunidade de ter acesso a imagens sobre a sala e vi a composição e, portanto, a todos agradeço o interesse e a disponibilidade sobre esta temática. O que nós estamos a fazer e fizemos, e como comentário final, é que no âmbito da transição institucional entre o 24º Governo, que em breve cessará funções, e o 25º Governo, que irá iniciar funções, isto que aqui vos referi faz parte da chamada pasta de transição. Ou seja, a reunião que aqui falei da Comissão Permanente da Concertação Social será no âmbito do 25º Governo, mas institucionalmente, na pasta de transição, consta toda esta temática. Consta a minuta do acordo que iremos apresentar à Concertação Social, consta alguma temática de reforço de iniciativas nesta matéria, as ideias iniciais da organização deste ano dedicado à saúde e segurança no trabalho. Muito obrigado a todos, Sra. Inspetora-Geral, muito obrigado. Agradeço-lhe o comentário inicial e a explicação inicial que fez relativamente à minha ausência. Agradeço também desde já os cumprimentos que pessoalmente possa transmitir, nomeadamente ao Sr. Presidente da ICOP, a quem lanço daqui um grande abraço e muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado a todos e um bom dia. Agradecemos a todos a vossa presença e convidamos-vos a desfrutar de um café de despedida que será servido no lounge. Aproveitamos ainda esta ocasião para agradecer à Time to Train e aos seus formandos que prepararam este café de despedida. Muito obrigada a todos.